Fala galera, aqui é o Fred do canal Fredcast Games. Vamos falar sobre um assunto que eu nunca falei aqui: óculos de realidade virtual. Eu acompanhava meio que por fora esse assunto, porque eu nunca tive e não é um assunto que eu fico buscando tanta informação, mas tem um amigo meu que comprou o MetaQuest 3 e aí ele me contou algumas coisas e aí eu fiquei mais interessado, pesquisei e vamos pro vídeo, tá bem? Então, a empresa Oculus, ela surgiu lá para meados de 2010 e conseguiu entrar com financiamento coletivo para poder criar os Oculus Rift. Eu me lembro disso. Eu me lembro dessa história, como se fosse ontem. A questão é que custou a sair os óculos e no meio do caminho apareceram empresas interessadas. Então, essa empresa até foi adquirida já no meio da invenção da situação, né? Ela foi adquirida pelo Facebook, que depois modificou o nome para Meta, né? A Meta do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Então, essa empresa virou a Meta e que lançou o MetaQuest. Na verdade, então, quando saiu os Oculus Rift, eles já eram, saiu para o público mesmo, quando estava nos estudos e tudo mais, né, com o financiamento coletivo, ainda não era da Meta, não. Mas quando saiu, ele já era da empresa Meta, e aí já tinha empresas copiando a ideia, então já tinham concorrentes aí grandes também mexendo com isso, que é o caso mesmo da Sony com o PlayStation VR, né? Então, só que são vários óculos com essa tecnologia no mercado, porém eles têm diferença. Por exemplo, o óculos do PlayStation, ele é ligado só no PlayStation. Ele não funciona. O VR2, por exemplo, ele foi feito para funcionar através do PlayStation 5. Ele não funciona sozinho. É como se fosse um PS Portal. Ele não vai rodar o jogo por ele mesmo. E os óculos VR do PlayStation é mais ou menos essa mesma ideia. Já o MetaQuest 3, o 3S, que é mais barato, enfim, vou falar do 3, que é mais caro, mas assim, não chega a ser um absurdo, assim, é uma média no Brasil de uns R$ 5.000. Um absurdo. Por que eu estou falando isso? Porque a Apple tem um óculos dela e o negócio custa R$ 40.000. Então é muito fora de qualquer realidade. Então, vou falar sobre a experiência do meu amigo. Então, ele gostou, ele comprou, ele tem um PlayStation, mas ele escolheu comprar o MetaQuest. Por quê? Porque ele queria uma coisa, segundo ele, uma coisa separada do PlayStation. E como funciona o MetaQuest? Você pode tanto jogar através de jogos do PC, através da Steam, e aí você tem que ter um computador bacana, né, para rodar os jogos e passar para ele, e aí ele vai funcionar como se fosse no PlayStation 5, o VR no PlayStation 5 com os games. Ou você pode adquirir os games na loja dela mesmo, da Meta. É como se fosse a loja do PlayStation, do Xbox, da Nintendo. Ela tem a loja própria, ela tem os jogos lançados para o equipamento. E ele roda por ele mesmo, sem precisar estar conectado em videogame ou em PC. Então, são jogos um pouco mais simples, claro. Se você ligar no PC e quiser uns jogos mais complexos, com gráficos melhores, ele consegue passar para você através do MetaQuest. Mas se você quiser jogar os jogos dele mesmo, são imersivos, mas como diz o meu amigo, é uma coisa bem mais casual. E é o que ele estava procurando, então ele ficou muito satisfeito. Ele usa também a realidade mista. Você usa o óculos, por exemplo, para fazer um mapeamento da sua casa, no caso dele, do apartamento, e aí você usa um jogo, vai jogar um game de tiro, porque os óculos você sabe como são, né? Você coloca na sua cabeça e usa um negócio na mão, nas duas mãos. Então tem botões e tem toda uma movimentação para se fazer ali. No caso do MetaQuest, usando desse jeito, através dele mesmo,
tem games com essa realidade mista que você vai andar pela sua casa e atirar nas pessoas que vão aparecendo dentro da sua casa, porque ele fez um mapeamento e ele vai colocar essa realidade virtual, porque na verdade você vai estar enxergando através da câmera do aparelho. Me lembrou um pouco a ideia do Pokémon Go, do celular, até jogos assim que eu já tinha jogado no meu 3DS, assim que eu comprei, tinha essa ideia dessa realidade mista aí. É interessante, mas é bem casual. E assim, eu acho que eu achei que a indústria que tinha vendido menos óculos de VR, porque eu não vejo tanta gente falando sobre. Mas quando eu fui pesquisar, eu vi que está sendo bem aceito, que está bacana. Porque pensem comigo, até 2023, porque não tem números recentes, tá? Só tinha até o MetaQuest 2. A Meta anunciou que ela já tinha vendido mais de 20 milhões de unidades de óculos desde o primeiro MetaQuest. Então, assim, eu achei muito. O óculos VR da Sony estima-se aí que ele já tenha vendido mais de 5 milhões de unidades. Então, assim, é pouco comparado com os 80 milhões do PlayStation 5. Sim, é pouco, mas é muito. Por exemplo, comparado com o Steam Deck, que vendeu até hoje, não chegou a 5 milhões, e a gente ouve tanto falar, né, de PC portátil, e são tantas marcas fazendo. Então, assim, a segunda lá, mais vendida, o ROG Ally, se eu não me engano, chegou a 2 milhões de unidades. Então, realmente pode não ter, sim, não ser o principal aspecto aí de jogadores, né? A parte que tem mais jogadores. A gente sabe que o pessoal está jogando mais hoje pelo celular, bastante pelo PC, estão deixando até o videogame para trás. E nesse caso do óculos de realidade virtual, ainda é uma coisa um pouco mais nichada. Mas para ser de nicho, é um grande nicho. Então, pelo que eu acompanhei, pelos números que eu vi, eu acredito que a empresa tem futuro nessa área e que a gente pode até dar chance. Tem um óculos da Meta mesmo, MetaQuest 3S, ele sai aqui no Brasil tipo a R$ 3.000 ou até um pouco menos, 2.800, novo, tá? Não estou falando de usado não, estou falando de novo. Ele tem limitações perto do MetaQuest 3, mas assim, talvez seja uma porta de entrada aí para o pessoal conhecer. Enfim, fiquei empolgado com a situação, gostei de estudar aí esses números e passar para vocês. E aí, já conhecem? Alguém aí utiliza? Deixem um comentário aí. E é isso aí, assunto novo. Se gostam dos vídeos, deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu!